Muito bom dia a todos, bem-vindos ao Congresso Temático da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Quero saudar muito especialmente o Sr. Ministro do Emprego, ou da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, a Sra. Manuela Mendonça, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CNIS. E a todos vós, quero destacar uma pessoa em especial, porque foi o grande promotor desta iniciativa, que é o Sr. Eleutério Alves, com a sua equipa, que tem andado a percorrer o país com a chama da solidariedade, tem organizado estes congressos e se tem dedicado muito à CNIS e a todo este mundo solidário. Este mundo solidário que eu gostava de, em poucas imagens, o apresentar. A CNIS representa, neste momento, mais de 2.800 instituições de solidariedade. Como costumo dizer, da aldeia mais recôndita do distrito de Bragança à mais ocidental da Ilha de Flores. São instituições de solidariedade que se caracterizam pelo voluntariado, pela capilaridade, pela proximidade e pela atenção aos mais carenciados, aos mais vulneráveis. Este mundo solidário representa muito no conjunto da economia social, mas tem características, de facto, muito próprias e por isso mesmo é que vamos destacando este mundo com a designação de setor solidário. São instituições que se dedicam a todas as pessoas, particularmente às mais fragilizadas, responsáveis por muito ou quase tudo o que se faz no país de apoio a pessoas com deficiência, por muito do que se faz em proteção das crianças, jovens, idosos, muitas das respostas sociais que há neste país são, diria, tuteladas pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, com creches, infantários, ATLs, com apoio à comunidade, com respostas à comunidade de integração, com convívios, centros de convívio, centros de dia, centros de noite, lares, com quase tudo, repito, o que se faz de apoio a pessoas com deficiência. São instituições que têm sido, de facto, a grande almofada social deste país. Sempre, mas nestes tempos em que Portugal se confronta com muitas dificuldades, estas instituições estão a ser, de facto, a grande almofada. Devo sublinhar que não houve, das suas filiadas e das outras também, não houve uma única instituição a encerrar portas, apesar da crise, muito embora se confrontem com mais dificuldades, com mais pessoas a bater à porta e com mais dificuldades. E por isso, estas instituições podem confrontar-se com alguns problemas. Mas antes de falar dos problemas com que estas instituições se confrontam, eu gostaria de falar das competências do Estado, muito por imagens, por flashes. Nós sabemos que o Estado não pode, de modo nenhum, abandonar a proteção dos cidadãos, não pode, de modo nenhum, abandonar a escola para todos, a educação,
não pode de modo nenhum abandonar a saúde, não pode de modo nenhum abandonar o desenvolvimento local. O Estado tem que assumir, continuar a assumir, de cada vez com mais determinação, todas estas áreas, porque se preocupar apenas com a soberania, com a representação e com a justiça, abandona a alma daquilo que é uma comunidade verdadeiramente coesa, uma comunidade nacional. E agradeço vivamente a vossa participação e os vossos contributos para que isto não seja um setor que não é de coitadinhos. Do passado tem passado, mas um setor com caminhos que se abrem, com um futuro risonho, porque aquilo que nos move, repito, são as pessoas. Como o Sr. Padre Lino Maia disse e desafiou-me, no fundo, aliás, ele tem feito esse papel ao longo da minha vida e nós já nos vamos conhecendo. Há uns anos, quando eu optei por e decidi candidatar-me à Câmara Municipal do Porto, identifiquei a questão da coesão social como uma questão primordial. A minha visão do futuro, e acreditando que nós poderemos todos sair da situação em que estamos, e é uma situação de facto muito complicada, é que, independentemente do crescimento económico que venha a surgir, independentemente da resolução dos problemas do Estado Central, a sobrevivência do Estado Social, e eu sou um defensor, um enérgico defensor do Estado Social, só é possível se o Estado Social não for apenas, esse desempenho não for apenas de um Estado central distante dos cidadãos. É preciso, por isso, que os municípios, que as freguesias passem a ter também elas um papel mais ativo nessa área e depois que não se esqueça o papel da rede social, das instituições de solidariedade social. Creio que as senhoras e os senhores que aqui estão, todas as vossas instituições, contribuem, acima de tudo, para a felicidade. E não há mal nenhum em falarmos de felicidade. Quando vemos tanta infelicidade, quando vemos tanta mágoa à nossa volta, quando vemos tantas pessoas subitamente numa situação de desespero, aquilo que as senhoras e os senhores que aqui estão fazem, as vossas instituições, é contribuir para a felicidade humana. Se nós pudermos fazê-lo em conjunto, se pudermos criar sinergias, creio que estaremos a cumprir a nossa obrigação e estaremos no bom caminho. Portanto, desejo-vos muito bom trabalho, dizer-vos mais uma vez que para mim é um grande prazer que aqui estejam e que a Câmara Municipal do Porto apoiará sempre a CNIS e fará os possíveis também para ouvir as vossas instituições na medida das nossas possibilidades e na medida das vossas necessidades. Muito obrigado. Eu queria, como é óbvio, começar por agradecer o convite que me foi dirigido para, entre parceiros que temos sido, poder contribuir um pouco para a reflexão sobre o futuro da economia social e solidária, como eu aprendi a dizer com o Padre Maia. Portugal precisa de apostar muito mais nesta dimensão da economia social e solidária e, nesse sentido, fazê-lo num congresso da CNIS, uma das malhas mais valiosas que Portugal tem. 2.800 instituições sociais, de norte a sul do país, no litoral e no interior, nas pequenas freguesias e nas grandes cidades, que constituem, sem sombra de dúvida, a maior rede social, de apoio social que Portugal tem. E é por isso e para isso que Portugal confia na CNIS. E é por isso e para isso que o Governo partilha destes mesmos valores. Foi pelos valores da subsidiariedade, da entrega desinteressada que incluíram nesta vossa missão que Portugal conseguiu garantir a coesão social e a superação da parte mais dura e mais difícil da crise. Se hoje os portugueses sabem que o Estado Social também resulta da vossa valorosa atividade, esse mérito é, na totalidade, vosso. E esse reconhecimento é um reconhecimento que há muito vos era devido. Mas permitam-me também que dê aqui hoje uma outra novidade. Aprovámos ontem, em Conselho de Ministros, um diploma que, baseado, nascido da Lei de Bases da Economia Social, vai garantir que as farmácias do setor social, as farmácias que hoje existem, propriedade do setor social, podem encarar a sua atividade como uma atividade própria e não como uma extensão independente da sua atividade. Isto é, conseguimos que as farmácias sociais do terceiro setor, que já existem
e que prestam um serviço de excelência às comunidades não tenham de obrigatoriamente constituir-se como sociedades comerciais, como estava previsto anteriormente na lei, e isso significa que, em sede de IRC, em sede de regime fiscal, continuarão a ser protegidas. E por isso mesmo, permitam-me que anuncie outra medida que estamos a trabalhar para o futuro. Pretendemos criar a breve texto, aplicando nisso verbas comunitárias que são fundamentais para o investimento e desenvolvimento estrutural do nosso país, um fundo de inovação social. Um fundo de inovação social que estimule e que ajude o empreendedorismo social, em que as instituições sociais possam, com as suas ideias, com a sua capacidade de ação, criar novas respostas que promovam o bem-estar social, novas respostas que, com a base da lei de bases da economia social, possam fortalecer a sua autonomia e a sua sustentabilidade. A este fundo alocaremos cerca de 122 milhões de euros que vão garantir efetivamente a inovação social em Portugal. Eu sei que as instituições da economia social, as instituições sociais, nunca desistirão. Nós, pela nossa parte, nunca as deixaremos de apoiar, porque enquanto o Estado puder estar lá a ajudar, são vocês que efetivamente mantêm viva em Portugal a chama da solidariedade, e não é uma alusão à chama que agora passa no Porto, mantêm viva, de facto, a chama da solidariedade, da ação social e a capacidade de intervenção do ponto de vista social com aqueles que são sempre a nossa primeira obrigação, que é a proteção dos mais fracos e dos mais favorecidos em Portugal. Portugal exige isto de nós, é isto que os portugueses merecem. Muito obrigado a todos e 2 bons dias de trabalho. Padre Lino Meia entregou a medalha do 5º Congresso ao Presidente da Câmara do Porto e ao Ministro da Solidariedade.